Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma terça-feira, mais um estudo online. Hoje nós vamos continuar o que nós estávamos falando semana passada. Semana passada estávamos falando um pouquinho sobre corpo, alma e espírito, né? Nós falamos do nosso corpo, essa parte de carne que nós temos, que é ligada às coisas da terra. Nós falamos do nosso espírito, que é a parte que Deus nos deu, a parte que é ligada a Deus, que é a parte da vida, né? Que é Ele quem dá, é Deus quem dá a vida, é Ele quem nos concede o espírito de vida. Então nós temos a carne, que é a parte ligada à terra. E nós temos o espírito, que é a parte ligada a Deus. E no meio disso nós temos a nossa alma, né? Que ela é influenciada tanto pela carne, e a partir do momento que você nasce de novo, você tem o seu espírito vivificado pelo Espírito de Deus, você também é influenciado pelo seu espírito. Agora, nós falamos aqui semana passada também que aquele que você mais alimentar, ou aquele que você mais fortalecer, é o que mais vai te influenciar. Se você fortalecer mais a sua carne, você vai ser mais influenciado pela sua carne, ou seja, vai ser mais influenciado pelos desejos da carne, pelas concupiscências, a Bíblia fala, pelas paixões da carne, né? Por aquilo que a nossa carne grita, né? Que são o quê? Todos aqueles pecados que nós lemos lá em Gálatas: feitiçaria, inimizade, bebedeira, gulotonaria, prostituições, e aí vai, a lista é grande, porque são estas coisas que a nossa carne, são estas coisas que a nossa carne procura. Agora, se você alimentar o seu espírito, você vai ser influenciado pelas coisas do espírito, né? Então, dependendo do que você alimentar mais, vai dizer ou vai mostrar aquilo que mais vai te influenciar. Amém? Aquilo que mais te influencia é aquilo que você mais alimenta. Se você alimenta mais o seu espírito, você é mais influenciado pelo espírito. Se você alimenta mais a sua carne, você é mais influenciado pela sua carne. Nós temos uma grande tendência a alimentar a nossa carne. Nós temos uma grande tendência a alimentar demais a nossa carne com as suas paixões, com as suas concupiscências, né? Com as glutonarias, com as bebedices, com tudo aquilo que a gente já sabe que a nossa carne grita, né? É muito fácil alimentar a carne. Você liga a sua televisão, você pega o seu celular na mão, e você está ali, você se reúne no meio de amigos e ali está tudo alimentando a carne. A Bíblia chama muitas vezes esses roda dos escarnecedores, né? Quantas vezes nos ajuntamos nessas rodas e essas coisas só alimentam a nossa carne. Quando nós falamos só aquilo que não deve, quando nós pronunciamos só aquilo que não presta, né? Só aquilo que não é bom, aquilo que não é para edificação, isso tudo influencia, isso tudo alimenta a nossa carne. E o que alimenta o nosso espírito? Bom, o que alimenta o nosso espírito são coisas espirituais. O que alimenta a nossa carne são coisas da carne, e o que alimenta o espírito são as coisas do espírito, né? A oração, o jejum, a palavra, a meditação na palavra, a leitura da palavra, escutar a pregação. Afinal, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você alimenta o seu espírito, né? E o seu espírito se fortalece e você começa a ser comandado pelo seu espírito, você se torna alguém espiritual. Enquanto você só alimenta a sua carne, você é alguém carnal, né? O apóstolo Paulo fala desses dois tipos de homem. Fala do homem que é espiritual e do homem que é carnal, né? Qual é o problema de nós sermos carnais? Ou seja, qual é o grande problema de nós só alimentarmos a nossa carne? Um dos problemas, uma das consequências disso
É o que está dizendo no versículo de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, né, que é o tema do nosso estudo de hoje. Um dos problemas quando nós só alimentamos a nossa carne é que nós somos aprisionados em fortalezas. Fortalezas vêm e nos aprisionam, né? E o que são estas fortalezas? Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Aonde que estão estas fortalezas? Aonde estão? Nós vamos falar disso hoje. Então esteja atento, né? Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fortalezas e vamos falar um pouquinho das armas espirituais. As armas que não são carnais, porque as armas carnais não são suficientes para destruir as fortalezas. Para destruir as fortalezas, as nossas armas são espirituais. E nós vamos falar um pouquinho disso também nessa noite. Amém? Então essa é só uma pequena introdução, só para você lembrar do que nós falamos na semana passada sobre corpo, alma e espírito. E uma introdução no que nós vamos falar hoje. Mas antes da gente começar a entrar no assunto de hoje, vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a orientação dEle para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos pela noite de hoje, por essa terça-feira, esse dia de estudo que nós temos aqui. Espírito Santo de Deus, fala conosco, fala ao nosso coração, dirige as nossas vidas, dirige, Senhor, o nosso intelecto, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Que o nosso coração, o mais íntimo do nosso ser, seja como uma terra boa, preparada para receber a tua boa semente, para que produza bons frutos. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pela oportunidade de meditar na tua palavra. Que ela seja viva nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vamos falar um pouquinho então sobre fortalezas, destruindo as fortalezas. O que são essas fortalezas? Essas fortalezas, Paulo, ele explica a Coríntios, nesses versículos, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Vamos ler para a gente, vamos acompanhar aqui para que a gente possa entender o que Paulo estava dizendo e o que são estas fortalezas. E aonde estas fortalezas estão. Vamos ler? Olha lá. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Vamos ler de novo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ler de novo, numa outra tradução. Olha só, é a mesma coisa, só vai mudar a tradução, que talvez seja mais fácil de você entender a hora que eu te explicar. Olha só o que diz assim, ó. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, o que são estas fortalezas que Paulo diz? Que são necessários armas não carnais, armas não na carne, mas armas em Deus, ou seja, armas espirituais, para que nós possamos destruir, acabar com essas fortalezas. Mas o que são estas fortalezas? Ele explica no versículo 5,
Ele diz que estas armas espirituais são para destruir fortalezas, mas como que nós destruímos estas fortalezas? Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na outra tradução fala assim, destruindo argumentos e destruindo toda altivez, todo o orgulho, toda coisa orgulhosa, toda coisa altiva que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo, ou seja, nós deixamos o nosso pensamento, essas armas pegam o nosso pensamento e prendem o nosso pensamento, tornam o nosso pensamento cativo. Mas cativo para quê? Para torná-lo obediente a Cristo. Então, uma das coisas que nós já podemos entender aqui é que estas fortalezas que são necessárias, essas armas poderosas em Deus para destruí-las, estas fortalezas nos impedem de obedecer a Cristo. Estas fortalezas nos impedem de andar com Cristo, de sermos obedientes a Cristo. Nós só conseguimos ser obedientes a Cristo quando estas fortalezas são destruídas. Mas aonde estão estas fortalezas? O que são estas fortalezas? Segundo o que Paulo escreve, estas fortalezas estão aqui, no nosso entendimento, nos nossos pensamentos. E o que são essas fortalezas? São argumentos, pretensão, né? Argumentos, toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, o conhecimento que você busca a Deus e o que você busca de Deus. Se nós não conseguirmos romper com estas fortalezas, nós não conseguimos obedecer a Cristo, né? Então, o que são estas fortalezas? São pensamentos. Pensamentos que são colocados, ou nós colocamos, ou a sociedade coloca, a cultura coloca na nossa mente, e esses pensamentos nos impedem de obedecer a Cristo. Como que são colocadas essas fortalezas em nós? Como que essas fortalezas se criam na nossa mente? Como que o inimigo ele consegue trabalhar isso em nós e criar estas fortalezas na nossa mente? De algumas formas, de algumas maneiras. Não é só de uma forma, mas tem algumas formas que a nossa mente ela cria uma fortaleza que impede você de obedecer a Cristo, né? Vamos falar de algumas fortalezas, então? Vamos falar. Olha, você, só num senso comum, antes de nós voltarmos para a Bíblia aqui, só um bate-papo, né? Um raciocínio aqui comum sobre o que são estas fortalezas, só um exemplo para você. Você já viu a pessoa que ela fala assim, olha, para servir a Deus, eu não preciso ir em igreja, para servir a Deus eu não preciso disso, eu não preciso estar lá, eu não preciso ir em lugar nenhum, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus da minha forma. Ou outro que diz assim, olha, Deus é um só. Né? Há um ditado por aí que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus. São ditados, são palavras, são coisas que são faladas, conhecimento público que se tem por aí. Só que algumas pessoas pegam esses conhecimentos, pegam esses ditados, colocam na sua mente, como se aquilo fosse uma verdade, como se aquilo fosse a vontade de Deus, coloca na sua mente, e esses pensamentos se tornam uma fortaleza na sua mente, nos seus pensamentos, que impedem que a palavra de Deus penetre, que impedem que o conhecimento de Deus venha. Por exemplo, a pessoa que diz assim, nossa, porque todos os caminhos levam a Deus, né? Então não importa onde ela está, todo lugar que ela for, leva ela a Deus. E isso não é verdade, a Bíblia não ensina isso, mas a pessoa coloca esse pensamento na sua mente, coloca esse pensamento aqui na sua cachola,
e vive como se aquilo fosse uma verdade. E toda vez que alguém chega com a verdadeira palavra de Deus para instruí-la, para falar, para anunciar, esta pessoa tem uma barreira. Ela tem uma barreira, né, que não permite que a palavra entre no coração dela. Não permite. Veja só. Você já viu aquele pensamento comum que se tem hoje em dia, que muitas pessoas se apegam a isso, que é aquele que diz assim: nossa, todo pastor é ladrão, todo pastor rouba, esse negócio de igreja é só para enganar os trouxas. Ah, você vai lá, você só vai lá para dar dinheiro para os outros, né? E é assim, esse é um dizer comum do mundo. As pessoas do mundo dizem isso constantemente, né? Dizem isso constantemente, uns para os outros. É o primeiro argumento quando alguém está vindo na igreja, que alguém quer confrontar esta pessoa que está vindo na igreja, é o primeiro argumento que se tem. Ah, isso daí é tudo enganação. Ah, isso daí é só meio de tirar dinheiro dos bobos, não é assim que eles falam? Só é meio de tirar dinheiro das pessoas. E tem algumas pessoas que pegam esse pensamento, colocam esse pensamento aqui na sua mente, e esse pensamento se torna uma fortaleza. Toda vez que alguém chega para ela e fala assim: ô, vamos fazer uma visita na igreja, vamos lá adorar a Deus, vamos lá escutar uma palavra de Deus. Ela tem na mente dela assim: não, eu não posso ir lá porque lá é um lugar para enganar as pessoas, lá é um lugar para tirar dinheiro dos outros. É isso, é uma fortaleza que cria na mente. E por causa dessas fortalezas e por causa desses pensamentos que estão impregnados na mente, a palavra de Deus não consegue entrar, a palavra de Deus não consegue alcançar. Mesmo que essa pessoa, muitas vezes, ela pode até ir em algum lugar, mas ela vai sempre fechada, ela vai travada. Já viu aquela pessoa que ela é travada para as coisas de Deus? Ela não consegue porque parece que todo mundo está enganando, todo mundo é mentiroso, todo mundo só quer passar. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Mas para a pessoa que pega esse pensamento e coloca na sua mente, aquilo na vida dela se torna um conceito. E por causa desse conceito, ela não consegue servir a Deus. Ela não consegue servir a Jesus Cristo por causa desse conceito. Veja então que interessante que é. Aonde está a fortaleza? Qual é esta fortaleza que Paulo fala que são necessárias armas poderosas em Deus para que possa destruí-la? Qual é? Onde estão estas fortalezas? Estão na mente. É quando as pessoas criam argumentos, né, para si mesma, para que elas não obedeçam a Cristo, para que elas não conheçam a verdade, e elas colocam um argumento para si mesmo, né? Por exemplo, ela coloca um argumento no seu coração assim: não, porque, né, se eu me converter, se eu for para a igreja, né, a minha mãe vai ficar chateada, porque todos eles são de outra religião, todos eles são assim, então se eu for para a igreja, eu vou decepcionar os meus parentes. Se eu me converter, né, ao evangelho, né, eu vou decepcionar os meus parentes, os meus pais, os meus irmãos. E esse pensamento simples entra na mente e torna uma barreira para que essa pessoa não consiga receber a palavra de Deus. Há vários argumentos que as pessoas têm, há vários argumentos que as pessoas colocam no coração, né? Por exemplo, a pessoa, você chama ela para algo, para um evento, para um culto, você chama ela para agradecer a Deus, para vir exaltar o nome de Deus em algum culto, em alguma igreja. Mas dentro do coração da pessoa está assim: ah não, eu não posso ir lá,
Porque se eu for para lá, eu vou ter que deixar o cigarro. Se eu for para lá, eu vou ter que deixar a cerveja. Se eu for para lá, eu vou ter que deixar as festas. Eu vou ter que deixar o mundo. Eu vou ter que deixar essas coisas. E eu gosto demais dessas coisas. Veja que estas coisas se tornaram fortalezas onde a palavra de Deus não consegue entrar. Porque você cria argumentos, a pessoa cria argumentos na sua mente que impedem que a palavra de Deus entre e produza fruto. Enquanto estas fortalezas, enquanto esses argumentos não forem destruídos, eles não têm que ser transformados. A Bíblia fala que isso tem que ser destruído. Você tem que destruir estes argumentos têm que acabar. Você não pode viver com esses argumentos dentro de você, porque se você vive com argumentos no seu coração dentro de você, a palavra não consegue entrar e produzir tudo o que precisa. Você não vai conseguir obedecer a Cristo de uma forma correta. É necessário destruir estas fortalezas da mente. E muitas vezes dentro da igreja tem pessoas que estão com as suas mentes cheias de fortalezas. Mesmo os que já conhecem, por causa de raciocínios, por causa de pensamentos, por causa de pessoas que falam tantas coisas por aí, as pessoas criam na sua cabeça fortalezas e impedem de obedecer a Cristo como devem. Pessoas que querem humanamente ou carnalmente induzir o outro ou trazer uma sabedoria, mas na carne, uma sabedoria proveniente da carne, proveniente do homem carnal. E a Bíblia fala que essa sabedoria do homem carnal, da carne, né, ela é diabólica. Ela não vem de Deus, essa sabedoria da carne, onde quando nós queremos entender todas as coisas na carne, no comum, no social, estas coisas nos impedem de receber a verdadeira sabedoria que vem de Deus. Que ela não vem pela carne, mas ela vem pelo Espírito. Porque é pelo Espírito que Deus se comunica com a gente. É no Espírito que Deus fala conosco. É no Espírito que Ele muda as nossas vidas. Tanto é que a mudança do cristão, ela não começa na carne, ela vem no Espírito. É quando o Espírito começa a influenciar a sua alma, que promove a mudança dentro de você. Ela vem de dentro para fora, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Você não muda, você não se converte a Deus, você não muda pela obra do Espírito Santo, de fora para dentro, pela sabedoria de homens. Você muda pela obra do Espírito, de dentro para fora. O Espírito Santo fala com você, e aquilo vai para o teu espírito, fortalece o teu espírito, e o teu espírito influencia a tua alma, e a tua alma faz aquilo que é correto, ou tende a fazer aquilo que é correto. Quando você consegue vencer as obras da carne, quando o teu espírito está mais fortalecido do que a tua carne. Veja então que esses pensamentos, essas coisas, impedem você até mesmo de receber aquilo que você tem para receber de Deus. Por causa dos nossos pensamentos, a palavra que Deus lança sobre a nossa vida, ela não consegue penetrar dentro do nosso coração. Um bom exemplo disso é a parábola do semeador. Vocês se lembram da parábola do semeador? Até um estudo que eu fiz aí sobre a parábola do semeador. Marcos, no livro de Marcos, Jesus fala que sem entender esta parábola, você não consegue entender nenhuma das outras. Ele diz assim, se você não entende esta, como que você entenderá as outras? Está lá em Marcos, se eu não me engano, capítulo 4, versículo 12 ou 13. Vamos conferir aqui? Vamos colocar lá Marcos, capítulo 4, versículo 13, olha só. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Ou seja, para compreender todas as outras, há uma chave, que é a parábola
do semeador. Por que essa é uma chave? Porque a parábola do semeador fala exatamente destas fortalezas que estão no homem. A parábola do semeador fala o que estas fortalezas provocam na vida daquele que escuta a palavra de Deus, mas ela não consegue entrar, ou ela não consegue penetrar como deveria, produzir como deveria. Na parábola do semeador, Jesus compara o homem, nós, o nosso coração, a nossa vida, com a terra. E ele fala que há uma semente, e esta semente é a palavra de Deus. A palavra é a semente é boa. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mas ela depende da terra em que ela cai. E como está esta terra para que ela possa produzir? Veja que na parábola do semeador ele dá 4 exemplos. Ele fala da terra à beira do caminho. Ele fala da terra que não tem profundidade porque ela está sobre pedras. E ele fala da terra que está entre espinhos. E ele fala da terra boa. Mas veja que ele coloca 3 tipos de terras que não são boas. 3 tipos de terra que não são boas. Por quê? Porque elas não deixam ou não permitem que a semente, que é a palavra de Deus, penetre nela e produza tudo o que ela tem que produzir. Ou seja, mesmo que a palavra de Deus seja lançada na sua vida, se há uma fortaleza dentro do seu coração, dentro da sua mente, aquela palavra que é lançada na sua vida, ela não consegue produzir aquilo para que ela foi lançada. Veja só o exemplo de Jesus. Jesus diz assim, que a primeira parte da semente, a primeira semente caiu à beira do caminho. A beira do caminho é aquela terra que é pisada, né? Pisoteada. E a semente, que é a palavra de Deus, não conseguia penetrar naquela terra, ela ficava superficial. Até a palavra de Deus era lançada sobre ela, mas ela ficava superficial, porque ela não permitia que aquela terra, que aquela semente penetrasse naquela terra. Por quê? Porque ela estava endurecida. Você já viu pessoas de coração endurecido? Pessoas que já foram pisadas, talvez pela vida, pela família, talvez por alguma denominação, por algum pastor, por alguma igreja, ela se sentiu pisada. E porque ela se sentiu pisada, decepcionada em algo, o que ela faz? Ela se endurece, ela fecha o coração dela, de uma forma que a palavra, mesmo que ela chegue até ela, não consegue penetrar. Não consegue penetrar, porque a pessoa está machucada. Não consegue penetrar, porque a pessoa está pisada, pisoteada, ela foi pisoteada. E aquilo criou uma fortaleza na mente dela, que ela não consegue mais confiar. Ela não consegue mais se entregar. Você já viu aquela pessoa que ela chega na igreja, ela vai na igreja, mas parece que a palavra ela não consegue receber. Parece que a palavra ela não consegue entender, não entra no coração dela. Aquela pessoa gelada, aquela pessoa dura, a palavra não entra no coração dela. Por quê? Porque há uma fortaleza na mente dela, que tem que ser despedaçada, destruída, na qual ela não consegue mais confiar. Ela não consegue mais confiar no pastor, ela não consegue mais confiar em irmão, ela não consegue mais confiar em igreja, ela não consegue mais confiar nem na Bíblia, nem na palavra de Deus. Mesmo que ela não fale isso, mas isso está no subconsciente, está na mente dela. Você já viu aquela pessoa que ela chega na igreja e ela se senta no banco? Nós passamos por fases assim, eu já passei por fases assim também. Você se assenta no banco da igreja, na cadeira da igreja, e você se assenta, mas você já se assenta ali na defensiva, você se assenta ali pensando assim, nossa, o que eles vão falar de errado hoje? O que vai ser pregado de errado hoje? E você fica ali o culto inteiro, a reunião inteira, julgando tudo, esperando a palavra errada que vai sair da boca de alguém, ou o ensinamento errado que vai sair da boca de alguém. Por quê? Porque você está com uma fortaleza na sua mente. Mesmo que Deus
Fale uma palavra que era para você, mesmo que venha uma revelação que era para você, para mudar a sua vida. Esta palavra não consegue penetrar o seu coração, porque você está endurecido por causa de algo, por causa de alguma decepção que você teve, por causa de alguém que chegou e falou algo na sua cabeça, e você ouviu aquela mentira do diabo. Meu querido, tem muita mentira do diabo que parece verdade, ele é craque nisso. Ele é muito bom nisso, em fazer parecer que as mentiras dele pareçam verdades. Tem muita gente com o seu coração endurecido por causa de má influência, porque se ajuntou com pessoas que são endurecidas, e porque estão endurecidas, endurecem a outros que estão do lado dela, porque elas não conseguem mais acreditar, elas influenciam os outros para que também não acreditem. Como elas duvidam, como elas não conseguem receber, elas colocam na cabeça dos outros que os outros também não vão receber, também tem que se duvidar de tudo. E Deus não opera na dúvida, Deus não opera na incredulidade, Deus não opera na divisão, não. Então presta atenção, como anda o teu coração, porque às vezes você criou uma fortaleza na sua mente, né? Eu estou falando, eu já passei por isso. Sabe quando parece que nenhum pregador mais prega a verdade, como quando todo mundo está errado, parece que ninguém mais consegue enxergar aquilo que você está enxergando, parece que ninguém mais consegue ver aquilo que você está vendo, parece que só você está vendo a verdade, ou se não é só aqueles que estão ali naquele meio ali, que na verdade não estão para juntar, mas estão para dividir. Meu irmão, aprenda uma coisa, a árvore você conhece pelos frutos, não é por palavras bonitas, por palavras doces, por palavras mansas, que você conhece uma árvore, mas você conhece ela pelo fruto. As pessoas, você conhece ela pelo fruto. Presta atenção, porque tem pessoas que mesmo com palavras doces, que parecem na nossa mente carnal ter sentido, não são verdade. E como que você sabe disso? Pelo fruto. Se essas palavras estão gerando divisão, se essas palavras estão gerando dentro de você ou nas pessoas que estão em volta incredulidade, né? Gerando ali contenda, esse fruto não é de uma árvore boa. Não é de uma árvore boa. Toma cuidado, guarda o teu coração. Não fica dando ouvido a tudo que as pessoas falam, meu irmão. Não dê ouvido a tudo que as pessoas falam. Principalmente as que estão magoadas, decepcionadas, angustiadas, amarguradas com a igreja. Porque tem pessoas que estão assim, elas não querem ser tratadas. Tem pessoas que estão assim, elas não querem ser cuidadas. Não querem, elas querem continuar assim amarguradas, elas querem continuar decepcionadas. E o problema é que elas influenciam outros. Influenciam outros. Você já viu os desengrejados? Aqueles que dizem que não precisa você ir numa igreja, você estar em comunhão numa igreja para você servir a Deus. Você pode fazer isso sozinho em casa. Meu irmão, é mentira. É mentira. Não é assim que funciona. Você tem que sim participar da igreja, sim. Você tem que participar do corpo, sim. Tanto é que Jesus Cristo, um dos sacramentos que ele deixou para a igreja, ou seja, um dos mandamentos, e talvez um dos maiores, ou o maior mandamento que ele deixou para os seus discípulos, é o da ceia. A ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, meu querido, é para fazer em comunhão. A ceia do Senhor é para demonstrar a comunhão em que você é um com Cristo, mas também que você é um com seus irmãos. Porque todos participam de um só pão e todos participam de um só cálice. A igreja, ela não foi pensada no individual. As pessoas erram, e eu sempre falo isso, quando elas dizem assim, eu sou igreja e eu posso ser igreja sozinho na minha casa. É uma meia verdade, isso daí não é uma verdade. Porque você não é igreja sozinho. Você é igreja, mas quando você está unido juntamente com os outros que são igreja também, porque a igreja, ela denota comunhão. Sem comunhão não é igreja. É impossível alguém ser igreja sozinho.
É impossível alguém ser igreja sozinho, ele tem que estar fazendo parte do corpo. Você entende isso? Ah, mas a igreja aí, as igrejas tem um monte de coisa errada, tem um monte de coisa, né, tem um monte de gente aí que, meu irmão, na sua vida também tem um monte de coisa errada. Não tem ninguém perfeito. Se houvesse os perfeitos, eu acredito que já teriam sido arrebatados, né? Já estariam lá na glória com o Pai. Se tivesse alguém perfeito, Jesus não precisava nem vir na terra morrer, porque esse perfeito poderia morrer pelo resto da humanidade. Perfeito foi só Jesus, meu irmão. Não tem igreja perfeita, e pelo contrário, a imperfeição dos irmãos é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Quando nós passamos a ajudar, quando nós passamos a conviver, quando nós passamos a andar com os irmãos, mesmo imperfeitos, nós não estamos fazendo nada diferente do que Cristo fez conosco, porque Ele, sendo perfeito, Ele andou com os pecadores, Ele anda conosco, Ele anda dentro de nós, apesar das nossas imperfeições. E muitas vezes nós não queremos estar no corpo, na igreja, porque ela não é perfeita como nós achamos que deveria ser. Toma cuidado, porque a Bíblia fala que da maneira que você julga, você vai ser julgado. Da maneira que você julga, você vai ser julgado. Da maneira que você mede, você vai ser medido. Se você está medindo a igreja por perfeição, você vai ser medido por perfeição. E presta atenção, na maioria das vezes, esses que não conseguem ver nada de bom, não conseguem nada de bom, né? Também não estão produzindo nada de bom. Não estão produzindo nada de bom. Então presta atenção nestas coisas. A segunda terra que Jesus falou na parábola do semeador, é a terra que não tinha profundidade, ela estava sobre pedras. Era muito curta, recebia a semente, até recebia a palavra caía. Porém, era uma pessoa superficial, a palavra caía, mas não criava raízes. Sabe aquela pessoa que ela escuta, ela ama ouvir a palavra de Deus? Ela ama ouvir a palavra, mas ela não quer se envolver. Por que ela não quer se envolver? Porque ela não quer uma responsabilidade com Deus. Ela é simpatizante, mas ela não faz parte do corpo. A palavra vai sobre a vida dela, a palavra cai, ela gosta da palavra, mas não consegue criar raízes, não consegue entrar profundo na vida dela, gerar mudança de dentro para fora, porque ela é superficial. Deus não trabalha com pessoas superficiais. E por que as pessoas são assim? Porque elas têm uma fortaleza na mente dela, em que ela não quer se envolver, ela não quer participar disso, não precisa ela se envolver. Do jeito que ela faz, está bom. Ela quer adorar a Deus, ela quer servir a Deus do jeito dela. Ela recebe a palavra, mas não cria raiz. Aquilo recebe no ouvido, e do ouvido vai para a mente, mas não desce ao coração. Não alimenta o espírito, não dá tempo nem de alimentar o espírito, porque vai para o intelecto, ela tenta entender a Deus na mente, na carne, e na carne ninguém vai entender Deus, na sabedoria do homem ninguém vai entender Deus. Você quer ver alguns exemplos disso? É possível alguém racionalmente entender a fé? Porque a fé é você crer naquilo que não existe ainda, naquilo que você não vê, naquilo que você espera. Quando você crê naquilo que você espera, como se já te tivesse, como se já tivesse na tua mão, isso é fé. Quando você crê naquilo que você não vê, nunca viu, como Deus, talvez você nunca viu, mas você crê nele, isso é fé. Racionalmente, isso não dá para entender. Isso não dá para compreender. É por isso que eles ficam tentando criar teorias para substituir Deus.
Ah, não, não foi Deus que criou o mundo, isso daí foi uma explosão. Ah, não, não foi Deus que criou o homem veio do ancestral do macaco. Ah, não sei o que, e o homem vai, tentando dar um pensamento lógico, um raciocínio lógico, querendo entender logicamente, com o raciocínio, com a mente, aquilo que é de Deus. E Deus, meu querido, você nunca vai entendê-lo, nem Ele, nem a obra dele. Veja que as coisas de Deus é no Espírito. Ela é diferente, ela não é na mente, não é na carne, ela é no Espírito, não é que é algo que vem de fora para dentro, é algo que vem de dentro para fora. Você quer ver uma das coisas que vem do Espírito? A paz. A paz que fala na Bíblia que excede todo o entendimento, é uma paz que excede todo o entendimento. E o que é essa paz? Ela excede, ela vai além do entendimento. Por que ela vai além do entendimento? Porque ela não está na carne, ela não está aqui, ela vem do Espírito. É o Espírito que gera ela em nós, não é algo que você compreende, mas é algo que é gerado dentro de você. É uma paz que excede todo o entendimento. E ela é gerada no Espírito, porque vem de Deus. Tudo que vem de Deus é gerado no Espírito. É por isso que você não compreende, muitas vezes, que tudo está caindo em volta, e você continua com paz, e a pessoa continua com paz. Por que ela continua com paz? Porque esta paz não é da carne, esta paz não está nos sentidos, esta paz não está nos raciocínios lógicos, não está nos pensamentos humanos, não. Esta paz está no Espírito. E o Espírito influencia a nossa alma e traz paz para todo o nosso ser. Mas as pessoas que são superficiais, elas querem compreender Deus na mente e não deixam penetrar até o coração. São superficiais, não querem se envolver. Por causa do quê? Fortalezas na mente. Você tem que destruir essas fortalezas. A terceira terra que Jesus fala nessa parábola é a que caiu entre espinhos. Ela até produz alguma coisa. Está lá, ela até cresce um raminho lá, uma florzinha lá, mas o fruto dá defeituoso, não dá um fruto bom, que para Deus não presta. Deus não quer um fruto defeituoso, para Deus esse fruto defeituoso não serve. E a Bíblia fala, Jesus ensina que que é essa terra entre espinhos, é aquele que até recebeu a palavra entrou no coração, porém, os cuidados com essa vida, né, a busca pelo dinheiro, por essas coisas, os cuidados pelas coisas dessa vida, né, pelas paixões, pelos desejos da carne, sufocam a palavra e matam ela. Fortalezas, né? Fortalezas, sabe, aquela pessoa que ela até quer servir a Cristo, ela até gosta, mas ela não consegue deixar os prazeres do mundo, ela não consegue deixar os vícios do mundo, ela não consegue deixar a prostituição, ela não consegue deixar a mentira, ela não consegue deixar as festas, ela não consegue deixar essas coisas, ela não consegue deixar a malícia do mundo, né? Você quer ver uma coisa que prende muita gente? A música. Tem gente que não vai na igreja, porque se ela for na igreja, ela sabe que com o tempo ela vai deixar de escutar aí os seus cantores favoritos, seus ídolos aí, né? Olha só, e essa questão de música é interessantíssimo, porque até mesmo as músicas criam fortalezas na mente das pessoas. É como aquela pessoa que ela só escuta aquele estilo de música que homem não presta, homem não vale nada, todo homem trai, todo homem é assim. E tem pessoas que de tanto escutar isso, colocou isso na mente. Tem mulher que de tanto escutar isso, colocou isso na mente, que não consegue confiar em homem nenhum, não consegue confiar em ninguém, extremamente ciumento, quando namora é extremamente ciumenta. Por quê? Por causa de uma fortaleza na sua mente, que homem nenhum presta.
Ou senão ela foi traída em algum relacionamento passado, a partir dali ela colocou na mente dela que nem o homem presta. E por causa daquilo ela não consegue mais se relacionar de uma forma sadia. Fortaleza na mente. Presta atenção, meu querido, que a nossa mente, ela é muito poderosa. O nosso intelecto, ele é muito poderoso. Se você não tomar cuidado, se você não tiver uma mente saudável, um intelecto saudável, você se torna prisioneiro em algumas situações. Você é impedido muitas vezes de conhecer o Evangelho, você é impedido pela sua própria mente, não é pelas pessoas, pelos seus próprios raciocínios, pelos seus próprios pensamentos. Você é impedido de conhecer a Cristo, você é impedido de se relacionar com Ele, você é impedido de estar numa igreja, você é impedido de ter um relacionamento amoroso, você é impedido de ser feliz, você é impedido de ter paz no coração, você é impedido de tudo isso, se você estiver preso aqui na sua mente, com fortaleza, com mentira, com engano, com embaraço. A Bíblia fala, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só o que fala. O Espírito diz claramente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Né? E olha só o que fala aqui, ó. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, ou seja, homens que falam, mas não vivem. Isso é hipocrisia. É eu falar algo, pedir algo, cobrar algo e não viver aquilo. E mentirosos, ou seja, ensinamentos que vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. O que é consciência cauterizada? O que é cauterizado? O que isso quer dizer? Né? O cautério era o quê? Era um ferro, um metal, que ele era aquecido, ainda você vê isso nos filmes de vez em quando, ele era aquecido, e ele é colocado sobre uma ferida. Ele é colocado sobre uma ferida, para quê? Para matar aquela pele, aquela carne em volta da ferida ali, ele mata aquela carne para que ela pare de sangrar. Esse era o cautério. Às vezes nos filmes aí de guerra, muitas vezes, esses filmes de ação, quando o mocinho vai lá e toma um tiro, muitas vezes, você já viu isso? No cinema ou em algum filme aí? Alguém toma um tiro ou tem um ferimento, aí vem alguém, esquenta um ferro e vai e enfia aquele ferro onde foi o ferimento, assim, para quê? Para cauterizar, para parar de sangrar, para ele parar de perder sangue. Só que é o seguinte, na cauterização, quando faz aquilo, aquela carne toda em volta ali, ela é morta, por causa daquele ferro que está quente, extremamente quente. Na medicina eles ainda usam isso, é claro, de uma forma mais profissional. Eu me lembro no dia, quando a minha esposa foi ter a minha filha, a Elizabeth, e eu fui assistir o parto, né? O doutor permitiu que eu ficasse ali vendo mesmo toda a parte do parto mesmo ali, de cortar a barriga, de abrir ali, tudo, ele me permitiu ver tudo isso. E é interessante que eles vão fazendo o quê? Conforme eles vão cortando as camadas da pele, eles vão com um aparelho cauterizando os vasinhos, ou seja, vai queimando os vasinhos ali para que pare de sangrar, para que não sangre, para que não dê nenhuma, a hemorragia seja contida, não tenha muito sangue. Eles vão queimando, cauterizando ali em volta da cirurgia. É por isso que muitas vezes, se você for numa sala de cirurgia, você vai sentir um cheiro de queimada, porque eles vão cauterizando ali as veias onde há sangramento ali. É uma forma mais profissional, mas isso já existe desde muito tempo, né? Já existe desde muito tempo. E o que acontece? Então, por que aqui está falando de uma consciência cauterizada? O que é a consciência? A consciência, meu querido, é aquilo que quando você está para fazer algo, ou você pensa em fazer algo errado,
a sua consciência, aquilo que está dentro de você, fala assim, ó, não faz isso, isso é errado, não faz isso, não vai dar certo, você vai magoar, você vai cair, você vai se decepcionar, você vai decepcionar outra pessoa, não faça isso. Essa é a consciência é a que está sempre nos alertando, né? Mas aí, o que acontece? Algumas pessoas, elas começam a cometer o pecado, e chega a um determinado momento que a sua consciência já não o acusa mais. Por quê? Porque ela foi cauterizada. É como se ela tivesse sido ali, pegou o ferro bem quente, colocou na sua consciência e ela foi cauterizada, ela foi ali morta. Você já viu a pessoa, um exemplo bobo, só para a gente poder entender. Mas aí o camarada vai lá e rouba um dia R$1, pega R$1 da carteira lá do pai dele, ou da carteira do irmão, de alguém da sua casa. Vai lá e pega lá R$1, né, de moeda, sem avisar ninguém. Talvez no primeiro dia que ele faz isso, a consciência dele vai falar, tá errado, não faz isso, você está roubando. Mas vai passar. No outro dia ele vai e pega de novo, mais R$1. A consciência dele vai acusar, não faz isso. No outro dia, ele vai, em vez de ele pega 2. E a consciência acusa, esse negócio não vai dar certo. Se ele continuar nesse erro, vai chegar o dia que ele vai pegar lá R$100 e não vai ter nada dentro dele falando assim, é errado. Isso aí está errado. Você não podia ter feito isso. A consciência dele não vai estar mais pesando na mente dele. Por quê? Porque a consciência foi cauterizada pelo pecado. O pecado foi que se tornou algo comum na vida dele. E a mente, a consciência foi cauterizada, ou seja, já não tem mais problema nenhum. Você já viu aquela pessoa que não tem mais problema em roubar, não tem problema em matar, não tem problema em brigar? Tem pessoa que já não... Eu não estou falando do psicopata, aquele que tem um problema já congênito, um problema já na mente, que não tem isso, não. Mas as pessoas que um dia a sua consciência acusa, se ele persistir naquele erro, naquele engano, vai chegar um dia que a sua consciência naquele erro não vai acusar mais, porque foi cauterizada. Se torna uma fortaleza na mente, é como se aquilo não fosse mais errado. A nossa mente, ela é muito poderosa, irmão. Você tem que saber entender e compreender a sua mente, o seu intelecto, porque senão você cria uma fortaleza dentro da sua mente, e para destruir essas fortalezas, meu querido, é só com as armas de Deus, é só com luta, né? Não é qualquer coisa, não. É necessário luta, é necessário usar todas as armas de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco. É necessário empenho, porque senão não consegue vencer essas fortalezas. Você quer ver outro tipo de fortaleza que a Bíblia fala? Lá em João, olha só, João, capítulo 12, deixa eu colocar aqui para vocês. Evangelho de João, capítulo 12, verso 42 e 43, olha só o que diz. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Nele quem? Jesus. Muitos líderes dos judeus creram em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Você quer ver outra fortaleza que nós criamos na nossa mente? É quando nós queremos a aprovação das pessoas que estão do nosso lado a qualquer custo. Mesmo que a pessoa crê em Deus, mesmo que a pessoa crê no Evangelho, que ela acredita nisso, tem muitas pessoas que não conseguem se render a Jesus Cristo, porque ela sabe que se ela fizer isso, muitas vezes ela vai deixar parentes,
parentes vão deixar de se relacionar com ela, amigos vão deixar de se relacionar com eles, pessoas vão chegar para ele e vão reprová-lo, pessoas vão chegar para ele e vão, como diz no versículo anterior aí, ó, que eles tinham medo do quê? Dos fariseus de expulsarem eles da sinagoga. Tem pessoas que mesmo conhecendo a verdade, entendendo a verdade, não seguem a verdade por medo dos outros, do que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer. Isso é uma fortaleza na sua mente, meu querido, que impede você de obedecer a Jesus Cristo, que impede você de viver próximo de Deus, porque você está preocupado com os outros, você está preocupado com a família, você está preocupado com os amigos, mas não é que você está preocupado em ajudá-los, não, você está preocupado que eles te reprovem. Não, eu até acredito em Jesus, eu até gosto da igreja, mas eu não vou não, porque se eu for, minha esposa vai falar, se eu for, meus filhos vão falar, se eu for, meus pais vão falar, se eu for, minha família vai cair em cima de mim, porque não sei quem, meus amigos vão me deixar, eles vão parar de andar comigo. Amam mais a glória dos homens, preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Por quê? Porque determinou assim na sua mente. Determinou. E você tem que quebrar isso, senão você não consegue obedecer a Jesus, senão você não consegue obedecer a Deus. E como nós quebramos estas coisas? Como que nós quebramos isso? Através das armas poderosas em Deus. Quais são as armas poderosas em Deus? Temos algumas. Vamos falar de algumas armas? Bom, tem um texto bastante conhecido que fala de armas, que está lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Veja só. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Veja que é uma armadura de Deus, é uma arma poderosa em Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, mais uma vez, a armadura de Deus, armas poderosas em Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto. Veja a primeira arma poderosa em Deus, o cinto da verdade. Se você se cingir da verdade, o que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Essa é a primeira arma que você tem que se cingir, para destruir as fortalezas que foram criadas na mente. A segunda arma, vestido da couraça da justiça. Se você for uma pessoa justa, você tem que ser uma pessoa justa em tudo que você faz. Você tem que ter um senso de justiça dentro de você, daquilo que é correto, daquilo que é bom, daquilo que é certo. Você tem que apoiar aquilo que é correto e você tem que reprovar aquilo que é errado. Esse senso de justiça se torna uma arma para você, poderosa em Deus, para que você possa romper com essas fortalezas. Outra coisa, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Em outra tradução, assim, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, ou seja, você se prepare e pregue o Evangelho, e anuncie o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não sabe, uma das maiores armas que você tem para destruir fortalezas, se chama pregação do Evangelho. É quando você prega o Evangelho de Jesus Cristo, quando você leva o Evangelho de Jesus Cristo para as outras pessoas. Isto
se torna uma arma poderosa em Deus na sua vida, para que você consiga caminhar e vencer e sair dessas fortalezas, desses pensamentos errados. Veja então, você tem que ter a verdade e a palavra de Deus na sua vida. Você tem que ser uma pessoa com senso de justiça. Você tem que pregar o Evangelho de Cristo. Além disso, usem o escudo da fé. Você tem que ter fé. A fé é uma arma que você tem que ter. A fé é algo que não é gerado na mente. A fé não é algo que é gerado no intelecto. A fé é algo que é gerado no espírito. Você tem que fazer esta fé ser gerada dentro de você, porque com fé, acreditando, você consegue destruir estas fortalezas. Você consegue se defender para que essas fortalezas não se instalem na sua mente. Você consegue se defender. Mas para isso você tem que ter fé. E mais uma vez eu falo, fé não é algo que está na mente, na carne. A fé é algo que vem do Espírito. A fé já está dentro de você. A fé já está aí juntamente com o Espírito, porque é um fruto do Espírito. E o Espírito já está aí com você, já está aí em você. Você tem o Espírito aí. Então a fé já está aí. Você só tem que deixar ela ser gerada, colocada para fora. Essa fé que está dentro de você. Outra coisa que a Bíblia fala, que com esse escudo você vai apagar todas as setas inflamadas do maligno. A fé te protege, nada do diabo pega. Usando também o capacete da salvação, ou seja, você tem que ter a plena certeza da sua salvação. Você tem que ter o pleno entendimento da sua salvação. Você tem que saber que você é salvo em Cristo Jesus. E aqueles que são salvos sabem que são salvos, porque a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos salvos. Então, se eu te perguntar assim hoje, se hoje Jesus voltar, ou se hoje você ir, você está salvo? Você tem que ter a consciência e a completa certeza dentro de você que sim. Porque o Espírito, ele testifica no nosso espírito que nós somos salvos. Sabe por que tem algumas pessoas que não têm essa certeza da salvação? Porque são carnais. Não estão dando voz ao Espírito que está lá dentro. O Espírito está enfraquecido. Porque ela não alimenta o Espírito, ela não lê a palavra, ela não ora, ela não jejua para diminuir o ímpeto da carne. Ela não faz nada disso. Ela não, como Paulo fala, não esmurra o corpo. Não esmurra o corpo não é se bater, mas é você fazer um jejum, é você fazer um propósito, você fazer algo que vai, de uma certa forma, enfraquecer a sua carne, mas não a carne no sentido de saúde, não. Vai enfraquecer a sua carne no sentido de desejo, de concupiscência. Você tem que fortalecer o seu espírito. E quando você fortalecer o seu espírito, você vai ter essa certeza da salvação que já está dentro de você, através do Espírito Santo. Isso você tem que ter. Se você tem a certeza da sua salvação, meu querido, isso é uma arma na sua mão. Porque o diabo não te pega, ele não coloca dúvida no teu coração. Ele não coloca medo dentro de você. Você tem liberdade para se achegar a Cristo. É por isso que a Bíblia fala e diz assim, que o Espírito testifica no nosso espírito que nós somos salvos. Porque nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. Porque isso é uma arma contra o diabo, contra o inimigo, contra o mundo, contra as pessoas. Porque se você tem certeza da sua salvação, mesmo que todos se levantem em volta de você, você não será abatido, você não será abalado, você não vai sair daquilo que você crê, você não vai abandonar. Por quê? Porque você tem certeza da sua salvação. E a salvação é a maior de todas as coisas. E também você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com essa espada, meu irmão, com a palavra de Deus, você pode destruir toda a força do mal. Você pode destruir toda a fortaleza, todo engano. Se aprofunda na palavra. Medite na palavra, mas
Não medite pela cabeça dos outros, por teologias, por entendimentos de outros, não. Se apega ao Espírito Santo de Deus e começa a se alimentar e pedir para que o Espírito Santo revele a palavra para você. Quando você escutar um estudo como esse de hoje, ou uma palavra, um ensinamento bíblico como esse de hoje, sempre que você escutar, você tem que pedir para o Espírito Santo revelar esta palavra para você, para que esse estudo não fique só na mente, não fique só no intelecto, na carne, não, ela tem que ser revelada pelo Espírito, no teu espírito, porque é de lá que vai vir a mudança na sua vida. Não é que você não pode escutar outras pessoas, estudos, eu escuto, eu estudo, eu vou atrás. Mas você tem que pedir ao Espírito Santo para que Ele te dê discernimento, meu querido. Porque nem tudo que as pessoas falam é verdade, nem tudo que as pessoas falam é correto. Nem tudo que as pessoas interpretam na palavra de Deus é verdade. Você tem que ter a direção do Espírito Santo, afinal, o dever, a obra, a incumbência de te fazer entender a palavra de Deus não é de homem, é do Espírito. De te ensinar a palavra de Deus é do Espírito, porque Jesus falou que é o Espírito que ensinaria todas as coisas. É o Espírito que nos guiaria em toda a verdade. Então, mesmo quando alguém está falando, ensinando algo para você, bíblico, você tem que estar do outro lado pedindo para que o Espírito revele aquilo que Ele quer no teu coração, no teu espírito. Porque se Ele revelar no teu espírito, aquilo vai gerar algo de dentro para fora. E aprenda uma coisa, a sua vida ela não muda por entendimento humano. Entendimento intelectual humano. A sua vida com Deus, a sua vida espiritual não muda com isso. Você pode mudar a sua vida física aqui, a vida financeira, alguma coisa aqui. Mas a sua vida com Deus, a pessoa que você é diante de Deus não muda assim. Porque a mudança que Deus promove no homem, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Quando Deus fala de uma nova aliança que Ele fez com o homem, essa nova aliança diz que as leis dele foram gravadas no nosso coração. Ou seja, as leis de Deus, elas brotam de dentro do coração para fora, elas não vêm de fora para dentro. É por isso que muitas pessoas erram nos dias de hoje, no tocante à igreja, porque elas pensam que a igreja tem que exercer muitas leis, colocar um monte de leis em volta dela, porque estas leis vão fazer com que ela caminhe em direção a Deus. E o Novo Testamento não é assim. Na verdade, no Novo Testamento, as leis não é a denominação ou a congregação que coloca em você. As leis foi Deus que gravou ela no teu coração. Se você dá liberdade para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai agir dentro de você através do teu espírito para gerar isso de dentro para fora dentro de você, para que o entendimento venha de dentro para fora. Mas para isso você tem que arrebentar com as fortalezas. Você tem que destruir. Veja então que na parábola de Jesus do semeador, Jesus falou de 3 fortalezas. Aquele que é endurecido, endureceu o coração, e por isso a palavra não consegue penetrar nele. Esse daí, meu querido, tem que mexer com essa terra. A Bíblia fala daquele que estava com a terra sobre pedras e não tinha raiz, ou seja, ele era muito superficial, é aquele que não se envolve, é aquele que até simpatiza, até gosta, mas não quer se envolver, não quer fazer parte. A Bíblia fala daquela terra, daquela pessoa que está entre espinhos, que é aquele que recebe a palavra de Deus, até ouve a palavra de Deus, mas ele não consegue abandonar as coisas do mundo, os desejos do mundo, as concupiscências do mundo, os pecados do mundo, os vícios do mundo. Aí ele, quando vai gerar, ele gera fruto defeituoso, mas chega uma certa hora que a Bíblia fala que não só gera defeituoso, chega uma certa hora que esses espinhos, esses cuidados pelas coisas do mundo, sufocam e matam a semente. E o que é a semente? É a palavra de Deus, ou seja, sufoca e mata a palavra de Deus que já foi até lançada sobre a sua vida. Quebra as fortalezas, destrói as fortalezas. Como mais você pode destruir as fortalezas? Deixando o Espírito fortalecendo o seu espírito, para quê? Para que o fruto do Espírito
sobressaia sobre você, e esse fruto do Espírito, ele vai destruindo todas as fortalezas de dentro para fora. Vamos ler de novo, nós lemos semana passada, vamos ler de novo lá, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Olha só o que diz: mas o fruto do Espírito, ou seja, um fruto só que tem tudo isso dentro dele. O fruto do Espírito é amor, ou seja, esse amor, meu irmão, já está lá dentro do coração, já está lá no seu íntimo, dentro de você. O Espírito tem ele já gerado dentro de você, já está aí dentro. Você só tem que deixar ele sair para fora. Como que você faz isso? Fortalecendo o Espírito. Amor, alegria, paz, é o que eu já falei para você hoje. Paciência, amabilidade, ou seja, bondade, né? Amabilidade, benignidade, né? Em outra tradução está benignidade, ou seja, pessoa que faz o bem. Bondade, pessoa que é boa, né? Ela é boa, essa bondade já está dentro de você já. Você é uma pessoa boa já aí no seu espírito, você só precisa deixar o seu espírito colocar isso para fora. Você já é uma pessoa paciente no seu espírito, a paciência já está dentro de você, você só precisa deixar ela sobressair. A paz já está dentro de você, você só precisa deixar ela sobressair. A bondade já está dentro de você, a fidelidade, você é uma pessoa fiel, meu querido. Você é fiel a Deus, você é fiel no seu íntimo, você só precisa deixar isso sair. Como que você faz isso? Fortalecendo o seu espírito. Olha só, mas o que tem no espírito? Mas o que tem nesse fruto do espírito? Mansidão, domínio próprio. Veja que tudo isso é um fruto do espírito, está lá no nosso espírito. Se você fortalecer o seu espírito com oração, com leitura, meditação na palavra, aprendendo na palavra, meditando nela, se você diminuir o ímpeto da sua carne para que o seu espírito fortaleça, jejuando, fazendo um propósito, tirando algo aí que a sua carne gosta, que está acabando com você, meu querido, certamente você vai fortalecer o seu espírito. E todas estas coisas que eu disse aqui, todas essas partes desse fruto do espírito, vai começar a sobressair na sua vida, porque o teu espírito vai influenciar isso para você. Talvez você fale assim: ah não, eu sou uma pessoa muito irada, muito nervosa. Você é irada e nervosa enquanto você está na carne. A partir do momento que você começar a ser influenciado pelo Espírito, você é uma pessoa mansa, de domínio próprio, que controla, que não estoura por qualquer coisa. Talvez você fale assim: ah, eu não consigo amar ninguém. Você não consegue amar porque você está na carne. Mas se você dá liberdade para o Espírito, esse Espírito vai gerar esse amor dentro de você, para você amar pelo próximo, esse amor pelo próximo, pelas pessoas. A alegria, talvez você pense assim: ah, eu sou triste, eu sou uma pessoa amargurada, angustiada. Meu querido, você pode ser isso na carne, mas no Espírito, o Espírito tem um fruto, e o fruto do Espírito, dentro dele tem alegria para você, tem paz. Ah, eu sou ansioso, eu não consigo, paz. Uma paz que vem lá de dentro, você tem que deixar essa paz brotar de dentro para fora. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós queremos o amor de fora para dentro. Nós queremos essa alegria, que essa alegria venha das coisas de fora, ou seja, das circunstâncias, para dentro de nós. Nós queremos uma paz, ou seja, nós só queremos paz quando tudo à nossa volta está com paz. Mas o nosso espírito não é assim que trabalha. O espírito não trabalha assim, ele não trabalha com as coisas de fora, com as circunstâncias de fora, não. O espírito, ele trabalha com aquilo que ele já tem, que ele já recebeu de Deus. Que ele já recebeu de Deus, ele já tem amor, ele já tem essa alegria, já está nele, faz parte do pacote, já é o fruto dele. Ele já tem a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, ele já tem tudo isso, e já está dentro de você. Mas o problema é que para isso sobressair na sua vida, você não pode ser uma pessoa carnal, você tem que ser uma pessoa espiritual. E se você deixar estas coisas sobressaírem na sua vida, você começa a romper com fortalezas. Você começa a romper com todas as fortalezas. Você começa a romper com tudo isso.
Veja só. Você não vai ser uma pessoa que desconfia de todo mundo, se você tiver amor, se você tiver paz. Você não vai ser uma pessoa incrédula, se você tiver a fé dentro de você, se você tiver essa fidelidade a Deus dentro de você, essa amabilidade dentro de você. Você não vai ser uma pessoa amargurada, se dentro de você tem mansidão, se dentro de você tem amor, se dentro de você tem paz, se dentro de você tem amabilidade, se isso é gerado de dentro para fora na sua vida. Veja que as coisas que te prendem, as fortalezas, elas não vão permanecer na sua vida se você deixar o seu espírito influenciar a sua alma mais do que a sua carne. Você não vai deixar de ser fiel a Deus por causa dos outros, por causa de palavras dos outros, por causa do que os outros vão pensar. Essa fortaleza vai ser despedaçada na sua vida a partir do momento que você for uma pessoa espiritual, porque a pessoa espiritual, ela tem fidelidade, e essa fidelidade é a Deus. Independente do que os outros pensam, do que as pessoas falam, ela é fiel a Deus. Ela tem fé em Deus. Ela acredita em Deus. Ela tem domínio próprio. Ela tem mansidão. Se você tiver esses frutos, veja, se você se armar com a armadura de Deus, com a verdade, se você se armar com a justiça, pregando o Evangelho, a preparação, o Evangelho da paz, a saída, essa pregação do Evangelho, se você fizer isso, isso é uma arma poderosíssima. Você quer ver a melhor coisa que tem, meu irmão, você que já conhece a Jesus Cristo, quando você está passando um dia atribulado, um dia difícil, e você acha uma oportunidade de pregar Jesus Cristo, quando você está num momento difícil, de angústia, e você acha uma oportunidade de pregar de Jesus Cristo, quando você faz isso, você prega, aquilo te dá uma satisfação, te dá um gozo, uma alegria tão grande, porque é uma arma de Deus, que parece que sai algo lá de dentro de você, e vai queimando você de dentro para fora, trazendo um alívio, uma paz, uma segurança de dentro para fora, porque a pregação da palavra é uma arma que Deus deixou para a gente. Se você tem fé na sua vida, se você tem a salvação, a certeza da sua salvação, se você maneja bem esta palavra aqui, essa espada, a palavra de Deus, se você faz todas essas coisas, se você deixa o seu espírito, se você fortalece o seu espírito com jejum, com oração, com leitura da palavra, com meditação, escutando a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo louvor, e você fortalece o seu espírito, e o seu espírito começa a influenciar a sua alma, esse fruto do espírito já está aí dentro de você, começa a influenciar toda a sua vida, e vai destruindo as fortalezas, vai destruindo toda a mentira do diabo, toda a mentira do mundo, toda a mentira cultural. Meu querido, há uma cultura aí que está tentando influenciar as pessoas, um politicamente correto que não é correto. Não se deixe levar por palavras doces, por raciocínios de homens. A Bíblia chama isso de sofisma. O que é sofisma? Raciocínios. Não porque se é assim, se fosse assim, se não é assim, não porque hoje é assim. Meu querido, se a Bíblia fala alguma coisa, é o que a Bíblia fala que é verdade. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Tudo que o homem fala, por mais bonito que seja, se for contrário à Bíblia, meu irmão, está errado. Está errado. Está errado. Você tem que defender as bandeiras da palavra de Deus, não as bandeiras do mundo, não as bandeiras do que se tem aí do politicamente correto. Meu irmão, você tem que tomar cuidado com discursos, porque às vezes discursos são bonitos, mas não são verdadeiros diante de Deus. Você tem que romper com estas fortalezas da mente. O que te impede de servir a Jesus Cristo? O que te impede de se entregar de verdade à obra de Deus? Há um pensamento aí no seu coração. O que é? Uma decepção que você se fechou nisso?
É pelo que as pessoas falam, ou você tem medo do que as pessoas vão falar para você? É porque você tem medo de virar chacota? O que te impede de cumprir com o propósito de Cristo na sua vida? Falta de fé? É porque você já não confia mais nas pessoas? É porque você criou para você uma filosofia de vida em que você se fechou nela e parece que se sair fora dela tudo está errado? Meu irmão, a Bíblia fala que a gente não pode presumir da gente mais do que a gente é. Você já percebeu que tem pessoas que se presumem muito mais do que são? Tem pessoas que acham que só ela está certa, só o pensamento dela que é o correto, e que uma boa parcela da população crê é mentira. Você já viu que tem pessoas que não sabem de nada, nunca leram a palavra de Deus, nunca leram a Bíblia, não tem entendimento nenhum na Bíblia, mas aí ela vai lá e cria um Deus na cabeça dela, porque é um Deus que ela quer servir do jeito dela, que não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, mas ela cria esse Deus. Não, porque Deus ele é assim. Não, porque Deus ele é amor, Deus não vai fazer nada, não vai mandar ninguém para o inferno. Deus não sei o que. Não, porque o Deus que eu acredito é assim. Mas o Deus que você acredita é baseado na palavra de Deus? Porque se o Deus que você acredita não for baseado na forma que ele se revelou para o homem, o Deus que você acredita é o seu Deus particular, não é o Deus do céu. Não é o Deus que criou os céus e a terra. Quebra essas fortalezas, quebra tudo isso, destrói essas fortalezas. Você está preso numa amargura, você quer ver uma fortaleza que tem muita pessoa que está presa há muito tempo? Perdão, pessoas que não perdoam. A Bíblia fala assim, que se você não perdoa, você também não é perdoado. Então a pessoa que não libera perdão, ela também não recebe perdão. Você lembra que eu falei no começo desse estudo que com a medida que você medir, você será medido? Jesus falou, na oração do Pai Nosso, nós oramos assim: perdoa as nossas dívidas, ou perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Ou seja, se você não perdoar, o Pai também não vai te perdoar. Se torna uma prisão. Libera perdão. Tem gente que está preso nessa fortaleza aí na mente. Não, porque eu não posso liberar. Não, porque eu não vou me rebaixar. Não, porque não é eu que estou errado. Não, porque se eu for lá agora todo mundo vai me humilhar. Meu irmão, tem gente que está andando na rua, morador de rua, porque tem vergonha de voltar para sua família e chegar lá, a família ajudar ele e depois jogar na cara dele que a família que ajudou. Eu já ouvi esse tipo de argumento de pessoas que moram na rua. Fortalezas da mente. Quebra esses argumentos da mente que não te levam a nada. Já viu aquelas pessoas que acreditam que com ela nada dá certo, que só dá certo para os outros, para ela nunca dá certo? Quebra isso, meu irmão. Tira isso da sua mente, quebra em nome de Jesus Cristo, que toda fortaleza seja quebrada na sua vida, que todo argumento seja quebrado na sua vida. Quebra. É momento de liberar perdão, é momento de romper, é momento de deixar essas mentiras para trás. É momento de você ir até a igreja, meu querido, e ouvir a pregação, esperando a hora que Deus vai liberar a palavra que vai mudar a sua vida, não a hora que você vai escutar algo de errado que você não concorda. Quando você for se sentar para ouvir a palavra de Deus, alguém ensinar, alguém pregar, que o seu coração esteja em receber uma revelação de Deus, em receber a revelação da palavra, em receber ali uma palavra, meu irmão, uma palavra pode mudar a sua vida, uma palavra que Deus liberar, e ela for revelada no teu espírito, vai promover algo de dentro para fora em você, e muda todo o seu ser, e mudando você, muda a sua casa, muda todos aqueles à sua volta.
Quebra as fortalezas, quebra essa incredulidade, essa mentira que você está acreditando. Quebra isso. Quebra esses pensamentos, sabe? Essas pessoas que vivem por provérbios do mundo aí, por ditados do mundo aí. Quebra isso, meu irmão. Sabe esses ditados? Não, porque Deus é pai de todo mundo. Meu querido, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus é pai daqueles que receberam Jesus Cristo. Só. Ah não, porque Deus é um só. Ah, porque todos os caminhos levam a Deus. Não leva não, só tem um caminho. Jesus falou assim, ó. Só há um caminho que leva a Deus. Ele é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por Ele, ninguém vai ao Pai. Então só tem um caminho. Então quando alguém te fala assim, ó, todos os caminhos levam a Deus, é mentira. E tem gente vivendo por isso. É mentira. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus falou que é Ele. Quebra esses argumentos. Quebra essas mentiras. Quebra esse engano. Ah não, porque igreja só tem ladrão. Todo mundo que vai lá é só para aproveitar dos outros. Meu irmão, meu querido, não pensa assim, é mentira. Isso é engano. Por causa disso daí a sua mente foi travada, você foi amarrado a uma fortaleza na sua mente, que vai impedir que você conheça Deus, que você tenha um relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. É mentira. Não caia nesses estereótipos que as pessoas colocam. Seria a mesma coisa de eu falar para você que todo homem, como há um estereótipo, não, todo homem é infiel. É mentira, tem homem fiel. Ah não, porque toda mulher é interesseira. É mentira. Isso é mentira, tira isso da sua mente. Não se deixa, não deixa esses pensamentos, esses raciocínios entrarem aí e criar uma fortaleza que vai te atrapalhar, vai impedir você de ser feliz. Ah não, quem vence nessa vida é só quem tem dinheiro. É mentira, meu querido. Quem vence nessa vida é quem cumpre o seu propósito. E o seu propósito muitas vezes não é ter dinheiro. O propósito que Deus determinou para a sua vida muitas vezes não é ter dinheiro, mas se você cumprir, você vai ser feliz. Ah não, porque só acontece com os outros. E tem pessoa que acredita nisso. Não, acontece com você também. O milagre acontece na sua vida. Coisas boas acontecem com você também. Tira isso, essas palavras do seu ouvido, essas fortalezas da sua mente, quebra isso em nome de Jesus Cristo. Se cinge com as armas de Deus, ouça a pregação, ouça a palavra, mas se levanta hoje para destruir fortalezas na mente, destruir fortalezas no intelecto, mentiras que estão gravadas no seu coração, que estão gravadas aí na sua mente. Tira isso de dentro de você em nome de Jesus Cristo e se entrega de verdade, para que você possa viver um evangelho genuíno. Meu irmão, tem gente que está deixando de servir Deus, está deixando de servir por causa de discussões teológicas. Meu irmão, se você está no meio de uma discussão teológica, ou se você está participando de uma discussão teológica, e essa discussão está te afastando de Cristo, te afastando da igreja, para agora. Para agora. Não é de Deus. Não é de Deus. Tudo que te afasta dele não é dele. A Bíblia fala assim, Jesus falou assim, ó, quem comigo não ajunta, espalha. Se está espalhando é porque não está juntando com Ele. Se está espalhando é porque não está juntando com Ele. Se você está caminhando do lado de pessoas que estão te afastando dos caminhos de Deus, para agora. Você está sendo mal influenciado. Você está sendo mal influenciada. Você jovem, você que tem os seus amigos aí, você adolescente que tem os seus amigos aí, cuidado com a influência que eles exercem na sua vida. Porque as pessoas que estão à nossa volta exercem influência na nossa vida sim. Por mais que você se ache o forte, por mais que você se ache mentalmente preparado, não.
Todo homem, ele é influenciável. Todo homem. Por isso que você tem que tomar cuidado com certas coisas. Por isso que você tem que tomar cuidado com as companhias que você anda. Tanto fora como dentro da igreja. Porque dentro da igreja, irmão, tem o trigo e tem o joio. Nem todos que estão dentro da igreja são trigo, também tem o joio. E tem muito joio criando fortalezas na mente das pessoas. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, é um dia de quebrar fortalezas. Hoje, em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui, pela fé, que na sua vida fortalezas estão sendo quebradas. Pela fé eu declaro aqui que fortalezas estão sendo destruídas na sua vida. Fortaleza da incredulidade, fortaleza da mentira, fortaleza do engano, da falsidade, do medo. Isso está sendo quebrado agora em nome de Jesus Cristo na sua vida. A falta de perdão cai por terra agora em nome de Jesus Cristo na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, essa desconfiança, esse engano, esse embaraço, essa discórdia, sai do meio disso agora, em nome de Jesus Cristo, e se deixa ser levado pelo Espírito de Deus, as coisas espirituais. É momento de você ser um homem e uma mulher espiritual, e deixar um pouco o carnal de lado. É momento. Se você se sente preso em alguma dessas fortalezas, ou em alguma outra que eu não falei, você tem uma arma, ou você tem várias armas nas suas mãos, para que você possa combater contra isso e destruir essas fortalezas. Não se entregue, não se dê por vencido. Toma uma atitude na sua vida. E seja você um vencedor. E você será um vencedor em nome de Jesus Cristo. Acabando com todas essas... Irmão, isso não é para que você conviva com essas fortalezas. Paulo ensinou que é para que a gente... Essas armas não é para que a gente conviva com as fortalezas. Mas essas armas... Essas armas é para destruir as fortalezas. Não é algo que você tem que ficar convivendo e vai passando aos pouquinhos, não. É algo que tem que ser destruído na sua vida. Toda a incredulidade tem que ser destruída, meu irmão. Toda fortaleza, ela tem que ser destruída na sua vida. E ela é destruída em nome de Jesus Cristo. Amém? Que você guarde esta palavra no seu coração e você se autoanalise. Analise como anda a sua mente, o que está te prendendo, o que está te impedindo. Você sente você preso? Você sente que você está sendo impedido de algo? É momento de lutar, é momento de renunciar a isso. É momento de se vestir da armadura de Deus. É momento de você fortalecer o seu espírito e jogar por terra todas essas mentiras de Satanás, todas essas mentiras do mundo, todas essas mentiras da carne, para que nós possamos viver a verdade, e a verdade ela está no espírito, ela não está na carne. Que você entenda isso e compreenda isso aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. Irmãos, só para reforçar, nós estamos mudando de salão, nós estamos indo para outro salão. Nesse outro salão aqui na igreja, nós estamos mexendo, pintando, fazendo algumas alterações lá. Ainda nós não vai estar pronto ainda para esse fim de semana. Então nesse fim de semana nós não teremos culto presencial, nós só teremos o nosso culto online, né? Por quê? Porque nós estamos desmontando esse salão que nós estamos, e nós estamos indo para outro salão, né? E nós temos que montar as coisas lá. Então nesta semana e na semana que vem nós estamos montando esse salão. Esse fim de semana não vai ter o culto, não vamos realizar o culto presencial, mas vai ter o culto online,
né, como nós já vínhamos fazendo ele durante a pandemia. E nós estamos continuando fazendo, nós vamos continuar com o culto online. Ainda não sabemos muito bem onde vai ser ainda, depende da internet. Mas nós vamos ter esse culto online. Nesse fim de semana, na sexta e no domingo, então, é culto online. Se Deus abençoar e der tudo certo, no outro fim de semana nós já faremos o culto presencial no Salão Novo, que fica lá na Avenida Fioravante Magro, 911, lá no Jardim Europa 2. Por que nós estamos mudando, irmão? Nós estamos mudando porque esse salão que a gente está aqui é um bom salão, eu gosto muito dele. Porém, ele fica no meio de residências, no meio de casas, totalmente rodeado por casas. Então, nos limita bastante para que a gente não possa incomodar muito os vizinhos também, né? Porque a gente sabe que o som das caixas de som aqui, dos microfones, incomodam, né? A gente entende isso, então a gente fica muito restringido, né, com esse medo de incomodar as pessoas. Nós nunca tivemos problemas aqui, nunca ninguém veio falar algo ou reclamar com a gente. Mas a gente se sente assim. Então a gente está mudando para um outro salão na avenida, né, que é muito melhor para isso, já é mais próprio para essas coisas, é mais fácil também de estacionamento, né? Então nós estamos mudando para lá. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor cuide da sua vida, que o Senhor te guie aí nesse restante da semana, que a paz do Senhor esteja no teu coração e que esse estudo fique gravado aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, aqui nós temos um lema na igreja, o lema da igreja é assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, né? Esse versículo falava sobre João Batista. João Batista era a voz que clamava no deserto, né? É uma profecia de Isaías que foi cumprida lá no Novo Testamento. Mateus capítulo 3, versículo 3 falava disso. Mas nós cremos que assim como João Batista, ele veio preparando o caminho de Jesus para a vinda dele, nós hoje estamos preparando o caminho para a volta de Jesus Cristo. O Senhor está voltando, Jesus está voltando, e a igreja tem que estar preparada para a volta dele. É por isso que nós dizemos assim: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Ou seja, endireita esse caminho estreito que nós temos andado, que é estreito, irmão, e ele tem que ser endireitado na nossa vida, para que nós possamos andar firmes até o arrebatamento da igreja, até a junção da cabeça e do corpo, do noivo e da noiva. Amém? Que o Senhor te abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até sexta-feira, em nome de Jesus.